Existe uma crença no Santos de que uma vez por década, um menino da vila surge do nada para mudar tudo. A história já deu vários exemplos disso, como Pelé, Robinho, Neymar e por fim, Rodrigo, o mais novo talento do Santos, Real Madrid e da seleção brasileira. Acontece que se você comparar a história desses 4 jogadores que eu citei, vai ver que Rodrigo tem algo de diferente. Ele não nasceu com talento inato. Ele foi moldado para se tornar o jogador, o artilheiro perfeito. Desde seu nascimento, Rodrigo respira futebol. E hoje, todo esse esforço e dedicação estão sendo finalmente reconhecidos, com um menino operando verdadeiros milagres em campo. Nesse vídeo vamos conhecer a história da ascensão do Rodrigo. Meu nome é João Oliveira, se você é fã do Raio, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Lanço vídeo novo toda semana e você não pode perder nada. Agora, bora pro vídeo. Antes mesmo de Rodrigo vir ao mundo, o futebol já era o assunto principal em sua casa. Quando a mãe dele começou a sentir as contrações, o pai tinha um pedido um tanto curioso: segurar para depois das festas de fim de ano. Isso porque ele acreditava que se Rodrigo nascesse no fim de ano, seria sempre o mais jovem em todos os clubes, e isso acabaria com sua carreira. O pai estava tão determinado com essa ideia que, nas últimas semanas de dezembro, ele fazia de tudo para evitar uma visita ao hospital, preocupado que os médicos pudessem antecipar o parto. Ele estava convencido de que Rodrigo deveria nascer jogador de futebol e que isso estava escrito nas estrelas. É meio maluco, né? Mas isso mostra como o futebol era mais do que uma paixão. Era quase uma religião para essa família. Com apenas 16 anos, o pai de Rodrigo já mostrava sinais de que seria jogador. E até havia comentários de que a mãe dele também era incrivelmente talentosa no esporte, embora nunca tenha seguido profissionalmente. Então, desde o início, estava claro, Rodrigo não teria como fugir do futebol. Nos aniversários dele, os presentes eram sempre bolas de futebol, e não qualquer bola, tinha que ser do Real Madrid. Era tudo do Real Madrid, o bolo, as bandeirinhas, os chapéus de festa. O pai dele sempre dizia que se ele acreditasse, o sonho se tornaria possível, e Rodrigo levou isso a sério mesmo. Ele ficava na frente do espelho todo dia, repetindo como um mantra: eu vou jogar pelo Brasil, eu vou jogar pelo Real Madrid, eu vou ganhar a Liga dos Campeões e eu vou ganhar a Copa do Mundo. Com apenas 5 anos, ele já tinha a mesma fé que o pai dele no futuro. E, ironicamente, o primeiro grande passo nessa jornada quase fez a mãe dele ter um ataque do coração. Rodrigo era aquele garoto que não parava, vivia jogando bola com a molecada mais velha, né? Que já fazia parte de um clube local de futsal. Toda vez que o treinador passava de van para buscar a turma de futsal, Rodrigo ficava lá, olhando, meio triste por ser muito novo para entrar no time. Mas um belo dia o treinador parou ali perto, deu aquela espiada no jogo e não deu outra. Percebeu que o pequeno Rodrigo jogava muito mais bola do que os outros. Depois da partida, o treinador chamou o Rodrigo e falou para ele entrar na van porque eu ia inscrevê-lo no torneio. Na inocência, Rodrigo não pensou 2 vezes e entrou na van. Mas os primos dele, vendo aquilo sem entender nada, correram para avisar a mãe dele que o Rodrigo tinha sumido com um estranho. Ela, desesperada, ligou para a polícia. Por sorte, Rodrigo voltou antes que as coisas saíssem do controle, mas chegando em casa levou o maior sermão e ficou de castigo. Não demorou nada para ele começar a se destacar. Rodrigo rapidamente se tornou uma lenda local, com histórias e mais histórias sobre o garoto, que entrou no segundo tempo de um jogo perdendo de 2-0 e acabou virando o placar sozinho, marcando 7 gols. Num piscar de olhos, ele já estava fazendo testes no time sub-9 do São Paulo. Jogou tão bem que até pediram para ver a identidade dele, só para ter certeza de que ele não era mais velho. E para surpresa de todos, ele realmente não tinha 9 anos, mas 7. Rodrigo já estava fazendo seu nome nos campos, mas nem tudo era fácil. O pai dele, sempre rigoroso, atuava como árbitro nos jogos locais e tinha uma regra peculiar: nunca marcava faltas contra o Rodrigo. Ele dizia que isso o tornaria mais forte, mas a molecada percebeu isso e começou a pegar mais pesado com o Rodrigo. E isso não desanimou o garoto, que continuou evoluindo e ficando cada vez mais forte. Menos de um ano após ingressar no São Paulo, Rodrigo descobriu que o clube tinha uma regra: jovens não podiam estrear no time profissional antes dos 15 anos. Sabem que no Santos os garotos podiam subir mais cedo ao time principal, e sendo fã de Neymar e Ganso, Rodrigo começou a arquitetar um plano para se juntar ao time da Vila Belmiro. Ele sabia que convencer seus pais a dirigir 2 horas até o treino era uma missão impossível. Então ele teve uma ideia melhor. No próximo jogo contra o Santos,
Rodrigo jogou o melhor futebol da sua vida. Foi tão impressionante que ao final do jogo foram os representantes do Santos que abordaram seu pai, dizendo que Rodrigo tinha o DNA do Santos e que ele poderia ser o próximo Robinho ou o próximo Neymar. Diante de tais elogios, seu pai não resistiu. Por mais incrível que pareça, Rodrigo conseguiu jogar por ambos os clubes ao mesmo tempo durante um ano. Sua rotina era tão intensa que sua mãe o vestia com uniforme e o colocava no carro enquanto ele ainda estava dormindo, só para ele conseguir descansar mais um pouco. Ele só acordava já no campo de treinamento. Depois dos treinos era uma corrida para chegar na escola a tempo, depois ao treino no São Paulo e então exausto voltava para casa para recomeçar tudo no dia seguinte. E ele nunca reclamou. Esse compromisso extremo valeu a pena quando ele, aos 11 anos, se tornou o brasileiro mais jovem a assinar com a Nike, batendo o recorde que antes era de Neymar. No futsal, o Rodrigo não só jogava, ele dominava, ele dava aula, chegando a superar até Neymar em habilidade. E conforme o tempo passava, Rodrigo só melhorava. Aos 15 anos, ele já tinha marcado 24 gols em 22 jogos pelo Sub-17 do Santos, chegando a fazer 6 gols em uma única partida. Isso chamou a atenção do Liverpool, que quase o levou para a Europa. Mas essa possibilidade de saída fez com que alguns torcedores do Santos começassem a vaiá-lo, o chamando de mercenário, dizendo que ele não poderia se tornar o novo Neymar se saísse do clube tão cedo. No fim, ele decidiu ficar e assinou um contrato profissional com o Santos, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, entrando de vez no time principal. Essa era a hora de provar seu valor, o momento que separa os verdadeiros talentos dos outros. Para não deixar nada ao acaso, seu pai tomou uma decisão drástica, encerrou a própria carreira para se dedicar-se inteiramente ao acompanhamento da carreira do filho, ficando ao lado dele dia e noite. E foi aí que sua trajetória de fato começou, com ótimos jogos pelo Santos, decidindo partidas e se tornando o brasileiro mais jovem a marcar na Libertadores. Após aquela partida impressionante, Rodrigo firmou-se como titular indiscutível. Com seu talento inegável, não demorou para que clubes de toda a Europa começassem a se interessar por ele, e as propostas não tardaram a chegar. O PSG foi o primeiro a mostrar interesse, mas apesar de terem dado esperança a Rodrigo, eles nunca avançaram para fechar o negócio. Em seguida foi a vez do Barcelona, que intensificou a pressão para contratá-lo. O clube catalão era um gigante, mas o sonho de Rodrigo sempre foi jogar pelo Real Madrid. Observadores do Real mantinham-se à distância, analisando sua performance sem se aproximar. Enquanto o Barcelona fazia sua jogada final e vinha até um kit com o nome dele, Rodrigo pedia ao seu pai para aguardar mais um pouco e esperar o Real Madrid. Seu pai, perplexo com a decisão do filho de recusar uma oportunidade de jogar ao lado do Messi, expressava sua frustração. Rodrigo, por sua vez, inspirado pelo sucesso recente de Vinícius Júnior no Real Madrid e confiante em seu próprio talento, pediu ao pai apenas mais um jogo para marcar 3 gols e provar o seu valor. Ele cumpriu a promessa com um hat-trick em apenas 9 minutos. Contudo, ao chegar em casa e perguntar ao pai se havia notícias do Real Madrid, a resposta foi não. Sentindo-se devastado, Rodrigo decidiu ficar em casa no dia seguinte, tentando esquecer a frustração jogando FIFA. Algumas horas depois, seu pai retornou e colocou 2 camisas na cama de Rodrigo, uma do Real Madrid e outra do Barcelona, dizendo que ele só precisava escolher. Acontece que o Real Madrid havia ligado logo após o apito final do jogo, mas seu pai decidiu manter em segredo até que tudo estivesse acertado. Com o acordo finalmente fechado, estava apenas uma etapa. Rodrigo e seu pai foram até a casa de Pelé para receber sua bênção. E com isso, eles estavam prontos para embarcar para a Espanha. Quando o Real Madrid desembolsou 45 milhões de euros por Rodrigo, fazendo dele uma das contratações mais caras do clube e o adolescente mais caro ao lado de Vinícius Júnior, o jovem não deixou se intimidar pelo preço ou pela pressão. Ao entrar no vestiário cercado de estrelas consagradas e sabendo que era um dos mais jovens jogadores estrangeiros a receber tal chance, Rodrigo se sentiu em casa, imune ao medo. O verdadeiro desafio veio no Bernabéu, aquele estádio que pode ser um paraíso ou um inferno para muitos. Rodrigo brilhou logo em sua estreia, marcando um gol, e não demorou para encontrar as redes novamente nos jogos seguintes. No entanto, o teste definitivo para qualquer jogador do Real é a Liga dos Campeões, e sua estreia foi incrível. Na sua segunda partida pela competição contra o Galatasaray, Rodrigo abriu o placar com um gol de pé esquerdo aos 4 minutos. Logo 3 minutos depois ele estava lá de novo, desta vez marcando de cabeça. Aos 9 minutos, Toni Kroos foi derrubado na área e após a revisão pelo VAR,
parecia que Rodrigo teria a chance de completar o hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões. Porém, Sérgio Ramos assumiu a responsabilidade do pênalti. Mesmo assim, Rodrigo não deixou a noite passar em branco. Depois de contribuir com uma assistência para o quarto gol, marcado pelo Benzema, ele não perdeu oportunidades nos acréscimos. Com o toque de pé direito, ele empurrou a bola para o fundo das redes, completando um hat-trick perfeito e se tornando o segundo jogador mais jovem a alcançar essa façanha na Liga dos Campeões. Mas a semana estava longe de terminar para Rodrigo. Enquanto tirava uma soneca, foi acordado por gritos e seu celular vibrando sem parar. Atordoado, atendeu a primeira ligação e era seu pai dando parabéns para ele. Sem entender, ele perguntava o porquê, até que seu pai lhe contou que ele havia recebido sua primeira convocação para a seleção brasileira. E desde então, Rodrigo foi só sucesso. Ele já decidiu tantos jogos pelo Real Madrid, conquistando a confiança do técnico Carlo Ancelotti, que basta ele entrar em campo que toda a dinâmica do time muda. Todos ali já reconhecem o talento dele, que já realizou o sonho de conquistar uma Champions League, faltando apenas a Copa do Mundo. E esse sobe o Rodrigo, você acha que ele vai ser o herói do Hexa? Me responde aqui nos comentários que eu quero ver. E caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!